alfabetizar com nome próprio. Maria, João, Cecília, Fernanda. Imagine se não tivéssemos um nome, no meio de milhões de outras pessoas. Como seríamos diferenciados? A importância dessa palavra levou muitos linguistas e antropólogos a acreditar que a escrita foi fonetizada por causa dos nomes próprios, uma vez que os pictogramas não davam conta de codificá-los e registrar a diversidade de indivíduos. Atualmente, é difícil conceber uma sociedade que não utiliza nome próprio para registrar a diferença e, por conseguinte, a identidade de cada membro. Diante disso, como pensar então numa forma mais significativa para dar a alfabetização escolar? Foram as descobertas sobre a origem e o desenvolvimento da escrita, conhecidos como os psicogenes, tem a leitura da Psicogênese da língua escrita de Emílio Ferreiro e Ano Tubercucci, que evidenciaram os processos de aprendizagem das crianças e questionaram os métodos tradicionais de alfabetização, baseado na cópia de famílias silábicas. Com base nos estudos da pesquisadora argentina, a criança se tornou protagonista da própria aprendizagem, desafiada pelas atividades e pelas intervenções do professor. A criança investiga, testa ideias, repensa, corrige. Aos poucos, se apropria do sistema de escrita. Na etapa inicial de alfabetização, o papel do professor é ampliar de maneira significativa a inserção das crianças no universo da escrita, com o qual ela já tem contato por meios de exemplos, cartazes que vêm na rua, da televisão e das listas de compras que os pais fazem. Não podemos dizer que se iniciou trabalho com nomes na educação infantil, mas que se dá continuidade a esse processo de alfabetização, que já estava acontecendo no ambiente familiar, de forma mais intencional e sistemática. Explica Andréia, coordenadora do Núcleo de Práticas de Linguagens de São Paulo. E na melhor que uma palavra estável, não importa onde a criança veja seu nome, ele sempre está escrito do mesmo jeito, para começar esse trabalho. As crianças, aliás, intuitem a importância do nome, mesmo sem saber escrever. A psicolinguística Ana Taberucci, no livro Psicopedagogia da Língua Escrita, destaca a precoce tendência infantil a marcar suas produções, ainda que em forma de garatuxa. Quando chegam à escola, essas crianças passam a dividir o espaço com muitos outros pequenos. Por isso, percebem que o nome delas adquire muito sentido quando identificam seus objetos pessoais, como mochilas e lancheiras. Socialmente, a escrita do nome ganha relevância. Do nome próprio, a compreensão do sistema alfabético de escrita. Na realidade da sala de aula, como utilizar essa palavra cheia de sentidos? Beatriz Gouveia, coordenadora de projetos do Instituto e professora de pós-graduação em alfabetização, diz que o trabalho com os nomes próprios deve ter objetivos de aprendizagens diferentes, de acordo com a faixa etária dos alunos. Nas turmas de 2 e 3 anos, por exemplo, a preocupação é fazer com que a criança reflita sobre as marcações dos pertencentes e sobre a sua identidade. Assim, ela se enxerga como um ser distinto dos outros que a rodeiam. Já nas turmas de 4 e 5 anos, o nome passa a ser um contexto para a reflexão sobre o próprio sistema de escrita.
À medida que vão se apropriando do sistema e percebendo suas regularidades, como quantidade e disposição das letras e combinação dos sons, os pequenos passam a utilizar esses conhecimentos adquiridos para descobrir e escrever novas palavras. O nome próprio será um referencial importantíssimo para a leitura e escrita de outros textos. E é o professor que propõe às crianças recorrer a essas fontes de informação para que resolvam o problema. Agora eu vou falar um pouco de algumas propostas, tá? Para trabalhar com o nome na educação infantil. As atividades com o sistema de escrita na educação infantil precisam ser diversificadas e oferecer novos desafios às crianças, potencializando seu aprendizagem. As primeiras são essenciais para ajudar as crianças a perceber semelhanças e diferenças entre os nomes, como quantidade e disposição das letras e sua relação com os sons. Com base nesse modelo estável, elas conseguem estabelecer comparações para tentar ler outras palavras. Em contato com o nome próprio, as crianças notam a regularidade da forma dele e entendam que a escrita fixa a língua falada. Toda vez que elas reencontrem seu nome, percebem que eles têm sempre as mesmas letras. Essa estabilidade do sistema é muito importante, porque é um ótimo campo de reflexão e aprendizagem. As situações de escritas apresentam outros desafios pequenos, como a grafia das letras, uma por uma, até construir a palavra completa. Essa fase começa com a cópia do modelo com o nome, que fornece informações sobre a forma convencional das letras e a direcionalidade da escrita. Vou falar para vocês 8 atividades, para as turmas de 4 e 5 anos. Tá? Trabalhar com a chamada. Desenvolvimento. Por que não usar esse momento para desenvolver uma situação didática de leitura de nomes? Para que os desafios variem, é importante pensar em diversas formas de realizar a chamada. Uma delas é cantar parlendas conhecidas pelas crianças, como quem foi que comeu o pão na casa do João, e pedir que as identifique o próprio crachá no meio da roda. O professor pode aumentar a dificuldade, propondo que o nome identificado seja o de um colega. Outra possibilidade é encobrir partes do nome e perguntar de quem pode ser aquele nome. O que as crianças aprendem? A chamada trabalha, sobretudo, com a identificação dos nomes pelas crianças. O desafio é que elas utilizem tudo o que já sabem para diferenciar as palavras. Com o avanço dos pequenos, o professor pode propor reflexões mais específicas, destacando apenas as letras iniciais e finais, o tamanho dos nomes e a ordem das letras e as suas combinações. Outra atividade é a apresentação dos nomes. Desenvolvimento. Depois de produzir os crachás com o nome das crianças, o professor deve apresentar um por um a toda a turma. Dessa forma, os pequenos passam a ter contato com as escritas convencionais e também dos colegas. Nesse dia, o docente também pode pedir às crianças para perguntar a seus pais por que eles escolheram esse nome e em sala compartilhar com os amigos. O que as crianças aprendem? Com a mesma característica gráfica, tamanho, cor, fonte e alinhamento. Os cartões levam as crianças a prestar atenção apenas nas letras que os compõem, na quantidade delas e na ordem que estão dispostas. Assim, elas desenvolvem critérios para reconhecer semelhanças e diferenças entre as palavras. A apresentação da história do nome também permite o desenvolvimento de uma discussão sobre identidade, na qual a criança reflete sobre a função social dessa palavra.
Terceira atividade são as brincadeiras. Uma das brincadeiras mais comuns com as turmas de educação infantil é o jogo da memória, com as fotos e o nome das crianças. O professor pode montar cartões que ficam em uma mesa virada para baixo. Para jogar, os pequenos devem virar 2 a cada rodada e associar a imagem ao nome do colega. Outra possibilidade é o faz de conta de carteiro. Vestida com um colete e carregando uma bolsinha com crachás com os nomes da turma, uma das crianças recebe o desafio de entregar o cartão correspondente a cada colega. O que as crianças aprendem? Brincar faz parte da rotina das crianças. Por isso, a incorporação do nome próprio às atividades lúdicas na sala de aula é interessantíssimo, desde que não tire toda a graça da brincadeira. Além de se divertirem nas atividades exemplificadas acima, os pequenos precisam reconhecer o próprio nome e também o dos colegas. Agora nós vamos para a quarta atividade. Comparação entre nomes parecidos. O professor forma pequenos grupos e convida as crianças a encontrar nomes que começam ou terminam com o seu. Como exemplo, Rafael, Miguel, Leonardo, Luísa, Maria Eduarda e Maria Cecília. De conjunto em conjunto, o docente questiona o que as palavras têm em comum e o que tem de diferente, pedindo aos pequenos que justifiquem as suas respostas. O que as crianças aprendem? Analisar outros nomes com base no seu estimula as crianças a refletir sobre semelhanças e diferença entre as palavras de maneiras mais detalhadas. Essa atividade abre grandes chances de eles também memorizarem as especificidades de cada escrita do nome próprio. Os pequenos grupos possibilitam intervenções mais pontuais do professor, que adequa os apontamentos aos saberes de cada um. Agora, a quinta atividade, para trabalhar com o nome próprio. Bingo de nomes. A lógica do bingo de nomes é a mesma dos jogos com números. Cada criança recebe uma cartela feita pelo professor com alguns nomes da turma. A cada rodada, o docente sorteia um e pede que os pequenos o procurem no cartão. Após um tempo, escreve na louça para que ninguém esqueça quais já foram falados. A primeira criança que conseguir identificar todos os nomes de sua cartela ganha a brincadeira. Para aumentar o desafio da atividade, o professor pode escolher nomes muito parecidos entre si. O que as crianças aprendem? A atividade auxilia no reconhecimento do nome dos colegas. Quanto mais semelhantes forem as palavras entre si, mais critérios de comparação as crianças terão de estabelecer para poder identificar o que foi sorteado. Sexta atividade, a forca de nomes. Depois de eleger o nome de uma das crianças da turma, o professor pede que os pequenos digam a letra que eles acham que compõe a palavra. Quando uma delas estiver correta, o docente a escreve na lousa. Caso esteja errado, ele desenha uma parte do corpo do boneco, que está com a corda no pescoço. O que as crianças aprendem? Diferentemente do bingo, que tem como objetivo desenvolver o reconhecimento dos nomes por completo, a forca trabalha com a escrita do nome, sabendo quantas letras ele possui. Nessa atividade, as crianças precisarão saber como cada uma delas se chama, antecipando o nome possível. Sétima brincadeira. Escrita de nomes. Na educação infantil, as crianças costumam realizar diversas atividades de desenho e pintura. Para diferenciar as produções de cada uma delas, o professor costuma pedir à turma que nomeie todo o trabalho que fizer.
Essa ação pode ser feita com base na cópia de um modelo ou sem nenhum suporte, caso a criança já saiba escrever. O que as crianças aprendem? A escrita do nome sempre deve ter um sentido, porque ninguém costuma escrever uma palavra à toa várias vezes. Por isso, esse tipo de atividade não pode ser visto como algo restrito à escola, mas como uma ação comum na vida real. E nada mais corriqueiro do que identificar aquilo que lhe pertence. Além de incentivar a reflexão sobre a função social da escrita, atividades como essa permitem à criança treinar o traçado das letras, sua posição e a direcionalidade da escrita convencional, da esquerda para a direita. Oitava atividade: leitura e escrita de listas. Depois de checar quem está na sala, o professor pode pedir aos alunos que anotem no quadro o nome dos ausentes. A lista poderá ser utilizada para a merendeira saber quanto de comida deverá fazer ou para registrar numa folha o nome de quem faltou. Outra possibilidade é pedir às crianças que identifiquem na lista de chamada quais serão os ajudantes do dia, que podem ser escolhidos pelo professor seguindo a ordem alfabética. O que as crianças aprendem? É preciso ter clareza sobre os propósitos dessa atividade. Nas primeiras, as crianças são convidadas a reconhecer os nomes e a compará-los. Dessa forma, elas podem observar a quantidade de letras nas palavras, a ordem alfabética e refletir sobre a função desse gênero textual, que destaca palavras de um mesmo grupo temático. Nas atividades de escrita, as crianças desenvolvem a grafia e direcionalidade da escrita durante a cópia. Nós vamos trabalhar agora com a nossa oficina, trabalhando o nome, o primeiro nome da criança. Tá? Nossa primeira oficina, nós vamos precisar de um pedaço de papelão, garrafinhas PET, tá? Aqui a garrafinha você vai cortar bem lá em cima mesmo e vai colar, tá? Nós vamos precisar das tampinhas. Aqui, uma folha Chamex em branco, um prendedor de roupa, as canetinhas, tá? Tesoura, régua, cola. E aqui eu já deixei pronto as letrinhas do alfabeto, tá? Aqui, ó, eu vou trabalhar nessa oficina com o nome Maria, tá? Então, começando, depois do papelão que eu já expliquei, as garrafas PET coladas, O que você vai fazer? Você vai pegar folha Chamex em branco, tá? Vai colocar aqui em cima. Aqui, ó, você vai escrever as letrinhas do nome Maria. Tá? Então, aqui, ó, primeiro em frente a esse PET aqui, o M, aqui, A, R, I e o A. Tá? Vou escrever aqui, então, Maria, as letrinhas. Pronto, Maria. Tá? Cada um no rumo do seu pet. Aí, para não cair, não ficar soltando, para ficar mais seguro para a criança, você prende com um prendedor de roupa. Tá? Agora, vou deixar aqui de lado. Vou pegar as tampinhas. Vou tirar todas as tampinhas. Vou pegar as letrinhas do nome Maria e vou colar em cima da minha tampinha. Ó, tá? Bem bonitinho.
todas as tampinhas com as letrinhas do nome Maria, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai pedir a criança, né? No caso, Maria, tá? Aqui também, ó, se você quiser colocar cada letrinha de uma cor também, né? Você pode colocar. Agora, se você quiser destacar só a primeira letrinha do nome dela, né? Coloca a primeira letrinha do nome dela de vermelho e o resto de preto, também pode, tá? É bom para a criança já identificando a primeira letrinha do nome dela, tá bom? Então, que agora eu vou pedir a criança, né? Vou embaralhar as letrinhas, tá? Do nome dela. A criança agora vai ter que pegar o M. A criança vai procurar o M e vai encaixar aqui. Esse movimento aqui da criança também é bom para ela, é um movimento de pinça, né? A gente vai trabalhando a coordenação motora dela na hora de fechar a garrafa, tá? Ó, o M, já colocou. Depois do M vem qual agora? O A. Aí a criança vai lá procurar. Letrinha A. Aí ela vai tampar a garrafa. Ó. Aí, vem qual letrinha depois? Vem a letrinha R. Aí a criança vai procurar. Aqui também, se você quiser fazer com o alfabeto todo, tá? Você também pode. É até bom que a criança vai procurar. Não destacar só a letrinha dos nomes dela, né? Pode pegar, colocar o alfabeto todo na tampinha. E dentro do alfabeto todo, a criança vai pegando as letrinhas, tá? Então, agora vai pegar o R. Aqui tá o R. Ó, o movimento que a criança vai fazer para poder tampar a garrafa. Depois do R vai vir qual letrinha? A letrinha I. Aí você já pode estar perguntando à criança, I de quê? Né? A, I de igreja. Então, vamos pegar a letrinha I. Vamos encaixar na garrafa. E por último, é qual letrinha? O A de abelha. Por último, ó. Ó, que legal que ficou. Formou o nome da Maria. Aí você pode trabalhar. Qual que é a primeira letrinha? Letrinha M. Qual é a última letrinha? Letrinha A. Quantas letrinhas tem o nome da Maria? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Então, através dessa atividade aqui, né, você explora vários conhecimentos da criança. Coordenação, a primeira letrinha, né, escrevendo o primeiro nome, quantas letrinhas tem o nome, tá? Então, é uma atividade bem rica mesmo, muita experiência para as crianças. Bom, vai ser a barquinho do nome, tá? O que eu vou precisar no barquinho do nome? Esse aqui é pente de ovo, tá? Então, nós vamos precisar de embalagem de pente de ovo, um canudinho, tá? Um canudinho qualquer, pode ser até mesmo que esse canudinho de refrigerante, né? Que você toma, né? Desde que não seja muito mole. As letrinhas, né? Recortado e colado na garrafinha, né? Na tampinha da garrafinha. Aqui, ó, tem todas as letrinhas, né? O canetão e um papel chamex branco, tá? Então, nessa oficina, nós vamos trabalhar com o nome Felipe, tá? O que acontece? Felipe, nós temos 6 letrinhas. Então, eu fiz o barquinho dele, né? Com 6 pentes de ovo, né? Com 6 buraquinhos. Ah, o nome é maior. Então, você vai recortar maior. O nome é menor, Davi, só tem 4 letrinhas. Então, vou recortar só com 4 buraquinhos, tá? Isso aqui é importante, cada criança tem o seu barquinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, né? Ó, Felipe, 6 letrinhas. Encaixei o palitinho aqui, né? Nesse buraquinho que vem aqui em cima, ó, né? Você faz o buraquinho, enfia. Na folha de papel A4, eu parti ele em 4. Nós vamos usar uma parte aqui.
para colocar a primeira letrinha do nome do Felipe, né? Que é a letrinha F. Então, o barquinho dele vai vir com a primeira letrinha do nome dele, que é a letrinha F. Aí, eu vou colocar de vermelho, tá? Para poder destacar a primeira letrinha do nome dele. Para ele já poder familiarizar, né? Com a primeira letrinha do nome dele, que é a letrinha F, tá? De vermelho ou azul, né? A cor que você quiser, para poder destacar e trabalhar a primeira letrinha do nome dele. Depois que eu fiz, eu vou fazer um buraquinho aqui em cima, para poder enfiar no canudinho, fazer uma vela, né? Você recorta fazendo um buraquinho em cima, ó, o outro buraquinho embaixo. Só ver se deu o tamanho aqui. Isso mesmo. Agora eu vou furar embaixo. Ó, você enfia, virou, tá vendo? Barquinho do Felipe, né? Que bonitinho, ó, destacando a letrinha dele, a primeira letrinha, que é o F. E agora, você vai pedir à criança, né? O alfabeto todo lá na tampinha. O que você vai pedir para a criança? Você vai escrever o nome dele num papel. Coloca de vermelho, né? A primeira letrinha. As outras letrinhas de preto. P, I, P. Ó. Vendo? Destacando a primeira letrinha. Qual que é a primeira letrinha do seu nome, Felipe? O F, né? Porque tá de vermelho, tá destacado. Então, você vai colocar lá para a criança as letrinhas do alfabeto na tampinha, o nome dele, né, escrito num papel, tá? E vai pedir ela agora para poder pegar todas as letrinhas do nome dele e colocar no barquinho dele, para poder formar o nome dele, Felipe. Tá? Então, ele vai lá e vai procurar o F, ó, o F, né? Primeira letrinha é o F, então, eu vou colocar lá no buraquinho. Próxima letrinha, segunda letrinha, é a letrinha E. Procura a letrinha E no alfabeto. A criança vai lá, vai procurar. Achei a letrinha E. Ó, vou colocar lá no meu barquinho. Depois da letrinha E, vem a letrinha L. Procura a letrinha L lá no seu alfabeto de tampinha. Ó, o L, olha pra você ver. Igualzinho. Aí você vai lá e coloca no barquinho do Felipe. Do L vem a letrinha I. Vamos procurar a letrinha I, Felipe. Ó, letrinha I. Olha aqui, ó. Né? Pediu para comparar da fichinha dele com a da tampinha. É o I. Então tá certo. Vou colocar lá no barquinho. Depois do I vem o P. Vamos procurar o P. O Felipe vai procurar. Achei o P. É o mesmo. Vamos comparar? É. Então, ele pode ir lá pro barquinho. E qual que é a última letrinha, Felipe? É a letrinha E. Ah, mas a letrinha E nós já procuramos. Mas acontece que tem duas letrinhas E no nome do Felipe. Né? Então, ó. Letrinha E. É o mesmo? É. Vendo? Vou colocar lá dentro do barquinho. Aí ficou pronto, né, o barquinho do Felipe, né, com o destaque da letrinha F, da primeira letrinha, e formando Felipe dentro do barquinho. Tá vendo? Vamos a mais uma atividade, tá, da nossa oficina, o nome da criança, tá? E essa atividade aqui é o rolinho do nome. Aqui, ó, eu já fiz o meu rolinho.
O que você pode usar? Aqueles rolinhos de papel toalha, né, quando termina. Ou você pode usar rolinho de papel higiênico, né? Terminou? Aqui eu usei 3 rolinhos de papel higiênico. Encaixei, né? Coloquei um durex, fez um rolinho. Vai precisar de folha A4 em branco. Aqui você vai precisar de um círculo, tá? Faz um círculo com papel cartão, né? Colorido, para chamar a atenção da criança. E aqui uma cola líquida, tá? De silicone que cola mais rápido. Além da régua, né? Tesoura e os pincéis. Então aqui, como eu já montei o meu rolinho, né? Agora eu só vou encaixar o meu círculo no rolinho, tá? Vou encaixar ele aqui, ó. A parte colorida se deixa pra cima, né? Pra chamar a atenção da criança. Você cola. Você cola, dá pra ficar assim, ó, né? A criança vai trabalhar, vai ser assim com o rolinho, tá? Aqui, ó. E o que eu vou fazer agora? Nessa atividade aqui, eu vou trabalhar com o nome Mirella, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui secando. Enquanto seca, eu vou fazer as tirinhas, né? Da largura de uma régua. Eu vou fazer as tirinhas. Aqui, ó. Ó, né? Até fica tudo certinho no mesmo tamanhozinho, tá? Então, aqui eu vou cortar somente a quantidade para formar o nome da Mirella. Mirella. Ó, agora o que eu vou fazer? Tudo do mesmo tamanhozinho, né? Bonitinho, padrão. No meio agora, de cada tirinha, eu vou colocar as letrinhas do nome da Mirella, tá? Começando primeiro. Com a primeira letrinha, a gente sempre destaca com uma cor diferente, tá? Então, eu coloquei da Mirella e o resto eu continuo com preto. Mirella. Ó, formou o nome assim, ó. Vou virar pra vocês verem, ó. Vendo? Mirella. Por quê? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer as argolinhas, para ela poder encaixar aqui, montar o nome dela, né? Então, eu vou pegar, ó, o N, vou colar. Ó, vou colando. Que se faz com o alfabeto todo, tá? Para criança montar. E a mesma coisa, né? As vogais faz maior quantidade. Pronto. Só que aqui eu tô trabalhando só com um nome específico, né? Que é o nome da Mirella. Então, eu fiz só letrinhas com o nome dela, né? Mas aí você tem que fazer com o alfabeto todo, viu? E na folha você escreve o nome dela, ó, igual você fez, o M de vermelho, vou destacar a primeira letrinha e o resto de preto.
Aí você vai dar para criança o cone que nós fizemos, vai mostrar para ela o primeiro nome dela, né? Destacando o primeiro, e no meio do alfabeto todo que você vai fazer dos círculos, você vai pedir ela para poder pegar as letrinhas do nome. Primeiro, qual que é a primeira letrinha do nome da Mirella? Né? Que você pode trabalhar com a criança, não, no grupo inteiro. Aí a criança vai falar o M. Então a Mirella vai procurar o M para mim. Né? No meio do alfabeto todo, ela vai procurar o M. Então, a Mirella vai colocar no meu cone. Ó, com E. Então vamos. Qual que é a segunda letrinha do nome da Mirella? Aí a turma toda vai responder a letrinha I. Então a Mirella vai procurar agora a letrinha I para mim. Eu vou olhando, achei. Então eu vou encaixar no meu cone. Ó, já formei o quê? O Mi. Depois do Mi, vem qual? Ré. O R. Então vamos procurar, Mirella, o R. Achei o R. Então, vou encaixar. Mi, Ré. Vem o R, depois o E. Então, vamos procurar o E, Mirella. Achei. Então, ela vai encaixar. Olha como que já ficou bonito. Mi, Ré. Tá faltando o que agora? O Lá. O L. Vamos procurar o L. Achei o L. A Mirella vai colocar o nome dela. Aqui também você trabalha outras habilidades da criança, né? Porque a criança vai ter que o quê? Enfiar a letrinha dela. Então já trabalha a coordenação dela aqui na hora de enfiar, ó. Tá? E por último, qual que é a última letrinha do nome da Mirella? É a letrinha A. Então, vamos colocar a última letrinha, que é a letrinha A. Isso, agora vamos colocar tudo certinho, Mirella. Ela vai olhar, ó. Formou o quê? Mirella, igual o nome dela da folha. Tá? Atividade também, né? Muito legal para criança, trabalhar vários aspectos dela aqui, tá bom? Né, do nome, trabalhando com o primeiro nome da criança e mais uma atividade, né? Essa atividade aqui agora é caçando as letrinhas do nome. O que eu vou precisar? Uma folha em branco, tá? Chamex. Precisar de uma vasilha com feijãozinho ou milho, tá? Você tiver lá para trabalhar. Aqui eu recortei papel vermelho. Aqui eu vou colocar as letrinhas do alfabeto, tá? E canetão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, hoje aqui nessa oficina, eu vou trabalhar com o meu nome, tá? Vou trabalhar com Luciana. Tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar as letrinhas do alfabeto. Você vai colocar todas as letrinhas do alfabeto aqui, tá? Coloca algumas repetidas, né? As vogais que são mais usadas. Aí você coloca duas de cada. Ó, então, papel colorido, né? Pra ficar bonitinho, chamar a atenção das crianças. As letrinhas do alfabeto. Dentro da vasilha, eu vou misturar as letrinhas. Então, vou misturar. O que a criança tem que fazer agora? A criança vai ter... Ah, não, aqui primeiro, eu vou escrever então o meu nome, tá? Ó, vamos colocar de novo, destacando a primeira letrinha. De outra cor.
oceano, né? Primeira letrinha, destacado de verde. Então, o que a criança tem que fazer? Ela vai lá na vasilha e vai pegar uma letrinha, tá? Ó, mexeu, mexeu e pegou a letrinha B. Aí a criança vai olhar. Tem letrinha B no meu nome? Eu vou olhar uma por uma. Não tem letrinha B no meu nome. Então, eu vou deixar ele aqui de lado. Vou procurar de novo. Tirei a letrinha O. Tem letrinha O no meu nome? Criança, eu vou olhar uma letrinha de cada vez. Também não tem. Vou deixar ela de lado. Vai lá e pega outra letrinha. E a letrinha X. Tem no meu nome? Olhando uma por uma. Não tem, então vou deixar de lado. Vamos procurar outra letrinha. Até agora não saiu nenhuma letrinha. A letrinha L. Tem a letrinha L no meu nome? Vou procurar. Tem, olha aqui, a primeira letrinha. Vou colocar debaixo dela. E assim a criança vai lá de novo procurando. Outra letrinha. Letrinha A. Vamos olhar uma por uma. Achei a letrinha A. Então, vou colocar ela aqui embaixo. Vou lá de novo na vasilha procurar outra letrinha, que é a letrinha U. Vou lá procurar um por uma. Achei a letrinha U. Ainda não terminou o nome, né? Ela vai procurar até terminar outra letrinha A. Vamos lá, tem outra letrinha no meu nome? Tem, é a última. Ainda não terminou, ainda tá faltando letrinha. A letrinha I. Vamos lá, uma por uma. Achei a letrinha I. Ainda está faltando duas letrinhas no meu nome. A letrinha C. Ó. Achei o C. Ainda está faltando uma letrinha, ó. Aí eu vou lá olhar a letrinha. Saiu a letrinha P. É a letrinha que tá faltando? Não. Então, vou deixar de lado. Vou procurar a letrinha que tá faltando, que é a letrinha N. Olha a letrinha que saiu. Nossa, parece, mas não é ela. Esse é o M, esse é o N. Então, vou deixar de lado. E por último, achei a letrinha do nome. Ó, N, N. Vou colocar aqui. E assim, ó, ela forma o nome dela, o primeiro nome dela completo, né? E ela vai olhar as letrinhas que não fazem parte do nome, tá? Então, outra também atividade muito interessante para trabalhar com o primeiro nome, né, da criança.
Oi, crianças, tudo bem? O nome dessa história chama O Nome da Gente. Quem escreveu foi a Nájila Passoni e para Ruth Branco. Meu nome é Papel, poderia ser Miguel ou Rafael, ou quem sabe Maribel, mas é Papel e se escreve com essas letras, P-A-P-E-L. Hoje estou um pouco triste, sou uma folha em branco, sem ninguém que me rabisque. Como é que eu vou me expressar se nenhuma letra ou desenho eu tenho para mostrar? Mas a tristeza uma hora passa e sei que a minha alegria voltará. Ei, espere! Sinto esse vento soprar e opa! Novos amigos vou encontrar. São lápis coloridos. Mas como fazer para brincar com esses novos amigos? Olha só quem acaba de chegar. Essa menina que veio me encontrar. Qual será o nome dela? Queria tanto saber. Será que ela vai escrever? Sim, veja, o nome dela é Júlia. Que lindo nome ela tem. E criatividade também. Agora ela está desenhando. Sol, fada, coração e também a própria mão. Um sorrisão no ponto de exclamação. Obrigado, Júlia. Agora eu sou um papel felizão. Ei, Júlia, essa história não precisa terminar aqui. Rabisque, desenhe, escreva seu nome. Tem muito papel por aí, querendo ser feliz como eu. E aí, gostaram da história, crianças? Então, o que vocês acham de pegar um lápis e um papel e também escrever e desenhar bastante? Essa oficina, né, conhecendo o nome próprio, eu vou dar uma dica de algumas intervenções e como avaliar o que a criança já aprendeu. Tá? Então, intervenções bem planejadas. É preciso ter conhecimento do que o aluno já sabe para promover discussões mais significativas durante as atividades. Caso contrário, as intervenções do professor serão pautadas em suposições e não reais demanda e saberes deles. Ao propor que a turma encontre determinado nome em meio a uma lista, por exemplo, é importante perguntar às crianças como chegaram àquela conclusão. Nessas situações de leitura e identificação, o professor pode utilizar as respostas inadequadas para incentivar a verificação e a reformulação das suas ideias iniciais. Em atividades de escrita do nome, é essencial estabelecer um clima de segurança na sala. Aqueles que ainda não sabem escrever poderão copiar de um modelo, com calma e no seu tempo. Se a criança tiver dificuldade em grafar as letras, o professor pode ajudá-la a prestar atenção em seu traçado. Quando as crianças esquecem as letras que querem escrever, é interessante encorajá-los a procurar no alfabeto da classe. Agora, como avaliar o que as crianças já aprenderam? Como saber se as intervenções estão contribuindo para o processo de aprendizagem a uma única maneira é observar a turma. Professor que propõe atividades de análise do sistema de escrita com regularidade não precisa de avaliação externa. Ele consegue fazer um mapeamento por acompanhar a turma diariamente, diz Beatriz Gouveia.
Foi o que fez a Aline Lima, professora da turma de 5 anos da Escola de Educação Básica. Depois de cada atividade com nome próprio, ela registra pautas de observação e analisa o que a criança já consegue fazer e no que enfrenta mais dificuldade. Ela organiza um portfólio para cada aluno e acompanha sua evolução. Além de avaliar o que já foi aprendido, a Aline consegue planejar as próximas ações e apresentar novos desafios aos pequenos. Então aqui termina mais uma oficina, né, como trabalhar o nome da criança na educação infantil.